A música Me Against You Old de Tupac Shakur foi lançada em 14 de março de 1995, como parte do álbum homônimo, Me Against You Old, que é considerado um dos trabalhos mais profundos e introspectivos da carreira dele. Na época do lançamento, Tupac estava preso por acusações de agressão sexual. Ele começou a cumprir pena em fevereiro de 1995. Mesmo assim, o álbum foi lançado enquanto ele estava na cadeia, algo raro na época. A faixa título Me Against You Old reflete exatamente esse momento. Tupac se via como um homem contra tudo e todos: o sistema, a mídia, a polícia e até as pessoas ao seu redor. É uma canção de autoanálise e resistência, com uma atmosfera sombria e melancólica. O álbum Me Against You Old estreou em primeiro na Billboard 200, mesmo com Tupac preso, o primeiro artista na história a conseguir isso. A faixa título recebeu elogios pela profundidade das letras e pela produção suave e reflexiva. O disco foi indicado ao Grammy de Melhor Álbum de Rap em 1996. A crítica considera essa fase como o auge da maturidade artística de Tupac, mostrando um lado mais vulnerável e humano dele. Durante as entrevistas da prisão, Tupac dizia que Me Against You Old era o álbum que mais representava seu verdadeiro eu, antes de se tornar o símbolo da rebeldia e da guerra entre costas, leste versus oeste, que dominaria os anos seguintes. A faixa foi gravada entre 1994 e o início de 1995, principalmente nos Kenyan Studios, em Los Angeles, o mesmo estúdio onde Tupac trabalhava em várias músicas do álbum antes de ser preso. Naquele período, a vida dele estava caótica. Ele havia sido baleado 5 vezes em novembro de 1994, em Nova York, num assalto que ele acreditava ter sido armado por pessoas do próprio meio do rap. Pouco tempo depois, foi condenado por abuso sexual, e o julgamento estava acontecendo enquanto ele ainda se recuperava dos tiros. Durante esse turbilhão, Tupac começou a escrever Me Against You Old, literalmente se sentindo traído, encurralado e sem saber em quem confiar. Tupac escreveu grande parte da letra sozinho, de madrugada, em quartos de hotel e depois no estúdio. Ele dizia que queria expressar a dor de ser jovem, negro e perseguido, mas também mostrar que, apesar de tudo, ele ainda acreditava na própria força. Frases como: "Você consegue imaginar a minha profecia? O estresse na cidade e a polícia estão me perseguindo." Mostram como ele se via como um alvo, tanto da polícia quanto da própria indústria. Os vocais adicionais são do grupo Dramacidal, formado por jovens rappers próximos a Tupac, como os primos dele, Big Syke e Mopreme Shakur. A batida foi feita por Shock G, do Digital Underground, e Tony Pizarro. Shock G contou anos depois que Tupac queria algo melancólico, mas com batida firme, uma base que passasse tristeza e força ao mesmo tempo. Eles usaram samples suaves e profundos, inspirados em soul dos anos 1970, com o objetivo de destacar a voz e o sentimento de Tupac acima de tudo. Poucos dias antes de ir para a prisão, fevereiro de 1995, Tupac fez questão de finalizar as mixagens da faixa e do álbum todo. Ele sabia que seria preso, então trabalhou dia e noite para deixar tudo pronto. Quando o álbum foi lançado, em março, ele já estava cumprindo pena, e mesmo assim o disco estreou em primeiro do mundo, um feito histórico. Os produtores e amigos que estavam no estúdio disseram que Me Against You Old foi gravada num clima tenso. Tupac entrava na cabine com um semblante sério, quase sem falar com ninguém, e quando gravava, desabafava tudo de uma vez, sem precisar repetir versos. Era como se ele estivesse vomitando a verdade. Shock G disse uma frase marcante sobre aquele dia. Ele não estava apenas gravando uma música. Ele estava tentando salvar a própria alma. Na entrevista à MTV News feita dentro da prisão de Clinton Correctional Facility, ele falou: "Esse álbum é sobre estar no limite. É sobre sobreviver quando ninguém está do seu lado. É sobre o que eu estava vivendo antes de ser preso." Ele explicou que o nome Me Against You Old, Eu contra o Mundo, não era sobre arrogância, mas sobre solidão e resistência.
Eu me sentia sozinho. Todo mundo que eu achava que era meu amigo me virou as costas. A imprensa me chamou de criminoso, e o sistema me tratou como se eu fosse o inimigo público número 1. Então era eu contra o mundo, de verdade. Ele também falou algo que mostra o lado introspectivo dele, diferente do estilo mais agressivo que ficou conhecido depois, em Always On Me. Eu não estava tentando ser um herói do gueto nesse álbum. Eu só queria mostrar o que é ser humano, sentir medo, tristeza, dúvida, mas ainda continuar lutando. Tupac disse que esse foi o disco onde ele mais colocou o coração e que queria que as pessoas entendessem a mente dele por dentro, não só o personagem rebelde que a mídia mostrava. Quando eu escrevi Me Against You Old, eu já sabia que ia pra prisão. Eu só não sabia por quanto tempo. Então eu quis deixar algo que ficasse vivo, mesmo se eu não saísse. Essa frase é forte, porque mostra que Tupac realmente pensava que poderia morrer jovem ou ser silenciado, e o álbum seria sua forma de permanecer. Em resumo, Tupac via Me Against You Old como um testamento emocional, não só musical. Uma confissão, antes de se tornar o ícone rebelde dos anos seguintes. Uma mensagem de sobrevivência e consciência, escrita num dos momentos mais sombrios da vida dele. A revista Rolling Stone deu 4 de 5 estrelas e escreveu: Tupac Shakur entrega um dos álbuns de rap mais honestos e emocionais já gravados. Me Against You Old é o diário de um jovem negro preso entre a sobrevivência e a esperança. Eles destacaram a faixa título e So Many Tears como exemplos da maturidade artística de Tupac, elogiando a vulnerabilidade e a sinceridade das letras. A crítica dizia que ele transcendia o estereótipo de gangsta rap, mostrando consciência social e dor real. A revista de rap mais influente da época, The Source, deu 4,5 de 5 mix, nota altíssima. Eles escreveram: enquanto o resto do rap está ocupado tentando parecer invencível, Tupac mostra suas cicatrizes. Me Against You Old é mais do que um álbum, é uma confissão. A resenha ainda dizia que a faixa Me Against You Old soava como um hino de resistência e que a produção era melancólica, porém poderosa. A Vibe destacou que era o trabalho mais autobiográfico de Tupac. Ele soa como um homem que já viu a morte de perto, mas ainda acredita que sua voz pode mudar alguma coisa. A crítica da revista também comentou que ouvir o álbum enquanto ele estava preso fazia tudo soar ainda mais real e profético. O Los Angeles Times chamou o álbum de um retrato cru da juventude urbana dos anos 90. O Chicago Tribune disse que Tupac estava no auge da forma lírica. Até rádios que antes não tocavam rap começaram a tocar Dear Mama e Me Against You Old, por causa da mensagem universal. Com o tempo, o álbum passou a ser visto como uma obra-prima. Entrou na lista dos 100 melhores álbuns de rap de todos os tempos da revista Rolling Stone. Em 2020, foi incluído no Registro Nacional de Gravações dos Estados Unidos, Library of Congress, por ser considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significativo.